Vocês viram que minha voz está sensual. Eu acho que a sequidão aqui da região e essa coisa de ar-condicionado e sair de ar-condicionado me pegou de jeito. Mas eu tenho aqui o meu própolis e tenho aqui a água. E eu acho que a gente vai chegar até o final. E amanhã ainda vai sobrar voz, se Deus quiser, para as igrejas que eu vou ministrar amanhã pela manhã na Igreja Mosaico e também aqui na Vila Formosa à noite. Para mim tem sido uma alegria conviver com os irmãos aqui. Hoje tivemos um café da manhã abençoadíssimo. Conversamos muito sobre sonhos, sobre projetos, sobre o desejo que a gente tem como presbiterianos que somos, de ver a nossa igreja cada vez mais bíblica, cada vez mais comprometida com o reino de Deus. Como eu falei, nós somos uma denominação histórica, 156 anos chegando a esse país e evangelizando, com as nossas lutas e desafios, mas também com muita seriedade e credibilidade ainda na sociedade. Por onde eu tenho andado, as pessoas fazem questão de enfatizar isso. Nós sabemos nossas lutas, nossas dificuldades, sabemos que somos pecadores, somos falhos, a nossa estrutura é humana e falha, mas sabemos que Deus usa a gente falha mesmo assim, quando está comprometida com Ele. E por isso foi tão bom hoje conversar sobre o futuro da IPB, colocar nossas vidas ao dispor do Senhor. Quero agradecer pelo carinho que tem sido dado nesse evento. Eu quero dizer para os irmãos, e particularmente para essa parte que o pastor Jones falou. Eu tenho, nos últimos 4 anos, sido voluntário no conselho da PECOM, por designação do Supremo Concílio. E eu quero louvar a Deus pela vida de 2 homens, além dos demais, que são o reverendo Jean Chagas e o reverendo Paulo. Eles têm produzido grande parte desse material, e eu estou muito animado, muito entusiasmado pela recepção que esse material tem tido na parte de evangelização e discipulado no Brasil todo. E muitos capacitadores estão sendo treinados, e nós agora temos uma oportunidade histórica. Eu quero dar uma palavra em relação a isso. Lembra que o pessoal falava que presbiteriano não ora e presbiteriano não evangeliza, e tudo por culpa da predestinação? Porque não adianta orar se Deus vai determinar todas as coisas, e nem adianta evangelizar porque já tem gente escolhida. Essa falsa dedução da doutrina da eleição tem sido jogada historicamente nas costas da igreja presbiteriana e dado como explicação porque que nós somos, ou temos sido, em alguns lugares mais, outros menos, um tanto quanto passivos em relação à obra de evangelização e discipulados. E Deus tem despertado a igreja, Deus tem despertado a denominação. E não desperta de cima para baixo, irmãos. O reino de Deus, as coisas acontecem no nível do povo. O povo de Deus é que é despertado. E Deus usa pessoas, Deus usa líderes, é verdade. E na APECOM o que nós temos tentado fazer é simplesmente não atrapalhar. Porque se a gente não atrapalhar, Deus faz coisas maravilhosas. Na verdade, Ele faz mesmo quando a gente atrapalha, viu? Mas assim, a gente não quer atrapalhar intencionalmente. E por isso, todo o apoio a esse projeto, Minha Cidade para Cristo, e todo o material e a capacitação de evangelismo discipulado. Eu estou nesse final de semana, fora da igreja presbiteriana de Tambaú, minha igreja de pastoreio, ausente da família, crendo que esses dias aqui estão sendo abençoados, não apenas pela pregação, pelo treinamento, pelo despertamento. Portanto, agarrem essa oportunidade, porque quando a gente tem a oportunidade e não se envolve, não se compromete, depois a gente não pode dizer assim, a igreja está parada. Não, nós estamos parados, mas nós não estamos parados, nós estamos trabalhando. E quem quer trabalhar, tem instrumentos para trabalhar. E quem quer trabalhar vai ter a maior experiência espiritual depois da conversão, que é você ser pai ou mãe espiritual de uma pessoa. Não tem coisa mais gloriosa. A coisa que eu mais gosto é quando eu estou pelo meio do mundo aí, e alguém disse assim, como eu estive agora em Natal, e um pastor chegou para mim, disse assim, reverendo, o senhor não vai lembrar de mim.
mas o senhor era seminarista, e o senhor pregou um sermão na igreja presbiteriana aqui de Pirangi, no Rio Grande do Norte. E eu estava naquele dia, e o senhor pregou o evangelho. Naquele dia eu me converti. Nunca mais eu encontrei o senhor, nunca mais. E quando eu soube que o senhor estava vindo aqui para pregar na abertura do sínodo, eu lembrei. E aí eu disse, eu vou conversar com o reverendo Robson e vou dizer, olha, a gente tem 37 anos de formado, eu era seminarista ainda. Então, no mínimo 42 anos aí, 40 anos de diferença de tempo. E ele disse, agora eu quero apresentar a minha família. Essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu filho que é diácono, essa aqui é minha filha que é casada com um pastor. E aí eu disse assim, Senhor, a comissão já está incluída, o galardão já está incluído. Que alegria você poder ser instrumento de Deus para alguém conhecer o evangelho. Mas eu tive um prazer, eu não tive o prazer inteiro, porque a alegria inteira era eu ter acompanhado aquela pessoa pelo discipulado, porque nós evangelizamos, as pessoas podem tomar uma decisão e entregar suas vidas a Jesus Cristo, mas o bom mesmo é quando a gente vê eles crescendo, saindo da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a liderança. Aí a gente fica muito feliz pelo que Deus faz. Então se envolva, você vai ter a maior experiência espiritual depois da sua própria conversão. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos. Vocês vão orando aí para a voz chegar até o final, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos ler os últimos versículos, do versículo 19 ao versículo 28. Eu vou começar e vocês leem para poupar minha voz, tá bom? Atos 14, 19 a 28. Se ontem eu tentei responder quem é o homem ou a mulher que Deus usa, hoje eu quero responder qual é a obra que Deus tem separado para nós e que quer nos usar. E é nesse texto de Atos, capítulo 14, verso 19 a 28. Vamos ler juntos? Leiam, viu? Por favor. Atos 14. É porque está na NAA, né? Então, Atos 14, verso 19 em diante. Pode ser essa daí mesmo. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, pela Tua graça, abre o nosso entendimento, pelo poder do Espírito Santo, com as nossas limitações e dificuldades, usa-nos nessa hora para expor essa palavra, edificar o Teu povo, mobilizar a força missionária de cada um de nós, pelo poder do Teu Espírito e segundo a Tua palavra, para cumprir a obra
para a qual nós fomos chamados. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que é que existe de comum nesse texto e em Atos capítulo 13, no início, quando essa viagem agora se encerra? Nós estamos aqui no encerramento da primeira viagem missionária. E se você prestou bem atenção, no penúltimo versículo, ou melhor, no antepenúltimo versículo, diz que onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado, ou cumprido na versão atualizada. Essa obra é a mesma que em Atos capítulo 13, o Espírito Santo diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. No início era uma obra para a qual eles tinham sido chamados. No final era uma obra que eles tinham cumprido. A primeira viagem missionária é o primeiro registro de uma intencionalidade para alcançar os gentios. Preste bem atenção que o Espírito Santo está conduzindo essa igreja em todo o livro de Atos para cumprir Atos 1:8. Eu sou daqueles que compreendem o livro de Atos como um registro do cumprimento da grande comissão naquele período apostólico. E de fato, como você percebe, sendo ele a continuação do olhar de Lucas sobre o Evangelho, você percebe que na verdade eles eram uma única história. Lucas contava o que tinha acontecido enquanto Jesus estava vivendo entre eles, discípulos e apóstolos, e cumprindo a obra da redenção, única e singular, como o Redentor que ele é. E depois de ressurreto, você vê a ligação que existe de Lucas capítulo 24 para Atos capítulo 1, e o tema de Atos capítulo 1 e capítulo 1 até o 28 é dito no capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 13 é a primeira vez que intencionalmente, não apenas o Espírito Santo, mas a igreja compreende essa obra missionária. É fruto de uma perseguição. Essa igreja, como vimos ontem, foi fustigada na sua acomodação por ficar somente em Jerusalém, a ter que sair debaixo do chicote e debaixo da perseguição do mesmo sinédrio que tinha matado Jesus. Mas uma vez se estabelecendo em Antioquia da Síria, aquela igreja se tornou a maior igreja evangelística, multicultural, multipastoral do primeiro século, da igreja cristã. Atos capítulo 13 é, portanto, o início dessa intencionalidade da igreja alcançar os gentios. Eu sei que você está me perguntando, mas em Atos capítulo 10, Pedro já tinha evangelizado o Cornélio, e ele era gentio. Aqui mesmo no texto que expomos ontem, parte daquele grupo que foi disperso evangelizava também os gregos, sim, contingencialmente. Enquanto iam, evangelizavam, porque Deus, quebrou o paradigma judaico da cabeça de Pedro, ele foi em Cornélio. Mas como intencionalidade, nós chamaríamos hoje como política institucional da igreja, como decisão, obviamente, do Espírito Santo por meio daquela liderança que impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé e os envia, é a primeira iniciativa. Por isso que é conhecido como primeira viagem missionária. Aquela viagem planta 4 igrejas na Galácia do Sul: a igreja de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas 4 igrejas vão sendo evangelizadas num método que é o mais simples que Paulo tinha na sua mente naquela ocasião. Como ele cria que o evangelho era originalmente para os judeus, veio para o que era seu, ele ia para a sinagoga.
E lá ele falava que Jesus era o cumprimento da promessa messiânica. Quem se convertia, e a gente vê isso nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo começava um discipulado. Via em regra tinha uma perseguição. E o apóstolo Paulo tinha que sair da sinagoga e ir para o mercado, para a praça, ou para o lugar onde os gentios estavam, já que eles não estavam na sinagoga. E aí se cumpria que a todos aqueles quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso acontece sistematicamente junto com a perseguição, como nós vimos inclusive nesse texto. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo evangeliza junto com Barnabé toda a região da Galácia do Sul, que depois vai receber a carta que ele escreve aos Gálatas, que é uma carta circular. Mas o que me chama a atenção é o ciclo daquilo que Paulo fazia e que nós estamos chamando de obra. Qual é a obra de Paulo? Qual é a obra de Barnabé nesse momento? Eu creio que também é a obra de Deus para qualquer cristão, guardadas as devidas proporções, porque não somos Paulos, desejamos ser Barnabés pelo menos, mas o que Paulo e Barnabé fizeram é aquilo que cada cristão deve fazer e cada comunidade cristã deve fazer. E é isso que eu gostaria de expor nessa noite. Se você olhar direitinho, desde o versículo 19, Lucas ele vai contextualizando os fatos, dizendo que judeus de Antioquia, e essa aqui é a Antioquia da Pisídia, e Icônio, instigaram as multidões e, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. A situação, portanto, era crítica, porém os discípulos, veja, eles levaram para a cidade, e no dia seguinte ele sai com Barnabé de Icônio para Derbe. E ali ele faz aquilo que eu digo que é o ciclo vital da obra de Deus na vida deles, nesse momento, e também que vai se repetir nas outras viagens missionárias, e que eu chamo de fator Éfeso. Então, alguém já observou, até postou aí no Instagram, que a exposição de ontem e a exposição de hoje estão no livro. É verdade. Hernandes faz isso também, viu? Augusto também faz. Porque a gente poupa, obviamente, nesse corre-corre da gente, eu estou expondo partes do livro hoje. Então, hoje eu vou expor o que é o fator Éfeso, que eu falo no livro. O fator Éfeso é a metodologia, o princípio ministerial que Paulo usa para cumprir a obra de Deus na vida dele. E que eu acredito que está ligado ao chamado fator Galileia, porque o que Paulo faz é o que Jesus fez na Galileia. E ele faz de maneira perfeita, eu diria, humanamente falando, em Éfeso. Mas aqui você já encontra os sinais do ciclo vital que Paulo fazia. Qual é o primeiro elemento do fator Éfeso? É o que já está aqui no início, no versículo 21. Anunciar o Evangelho. A palavra anunciar o Evangelho aqui vem do verbo grego kerisso, que significa proclamar. Proclama-se o Evangelho, anuncia-se o Evangelho. Se diz que o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, o grande Rei, que veio para ser Senhor e Salvador das pessoas. As pessoas se arrependem de viverem uma vida fora do senhorio de Cristo. E elas se tornam cristãos, elas se tornam pessoas que creem em Cristo. O primeiro elemento indispensável, olha, a voz está voltando. O primeiro elemento indispensável é o anúncio do Evangelho. E talvez aqui, irmãos, tem o primeiro risco que nós corremos e que hoje eu percebo no nosso meio. Nós anunciamos o culto da nossa igreja, nós anunciamos o ar-condicionado gostoso da nossa igreja, nós anunciamos o berçário da nossa igreja, nós anunciamos a confissão de fé da nossa igreja, a seriedade administrativa e da gestão da nossa igreja. Nós fazemos uma grande proclamação da nossa religião e corremos o risco de substituir essa proclamação pela mensagem mais simples e poderosa que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que é o poder de Deus. É que uma vez que Cristo veio como Rei, todos devem se submeter ao seu senhorio.
arrependidos dos seus pecados e confiando nele para a salvação. Isso é o Evangelho. Perceba que com o passar do tempo, a cristandade, que são esses 20 séculos de cristianismo institucional, ela foi derivando do Evangelho simples, do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, para uma série de complexidades, algumas delas necessárias, porque ataques contra a fé foram feitos, então os credos precisaram ser elaborados para que ficasse claro qual é a fé que nos foi dado de uma vez por todas, confissões de fé na época da reforma, e tudo isso é muito importante. Mas, quando Paulo começa o seu ministério, e Deus diz assim: separai-me agora Paulo e Barnabé para a obra que ele entende é primeiramente anunciar o Evangelho. A igreja precisa anunciar o Evangelho. Ela depois pode fazer propaganda dela mesma, quando as pessoas chegam, mas as pessoas não serão atraídas por uma mentalidade de consumo, em que nós oferecemos produtos e serviços diferenciados, e as pessoas acostumadas a ir para o shopping center escolhem igrejas a depender do seu gosto. Isso é um risco que em todo o mundo a igreja está correndo, porque é mais simples anunciar a religião que nós temos. Porque para anunciar o Evangelho, Paulo diz que a gente não pode anunciar no nosso próprio poder, mas tem que ser no poder do Espírito Santo. Não podemos adaptá-lo, temos que ser fiéis à essência do Evangelho. E isso implica em nós sermos evangélicos. Agora, eu e você sabemos que hoje no Brasil, ser evangélico não é talvez uma boa propaganda, devido a tudo que tem acontecido nos últimos anos, eu diria décadas. Mas ser evangélico é ser tomado pelo poder do Evangelho transformador. E essa é a condição básica para anunciar o Evangelho. O texto diz que Paulo anunciou o Evangelho naquela cidade. Primeiro elemento. Mas ele não parou aí. Fica muito claro no versículo 21 que uma vez tendo anunciado o Evangelho, e lembra, o cara tinha levado uma surra tão grande que foi dado por morto na outra cidade. Arrastado para fora, levado para a cidade onde hoje ele estava, que era a cidade de Derbe, e lá, diz o texto, que além de anunciar, diz o texto que ele fez muitos discípulos. E aí vem o segundo elemento. Como eu expliquei ontem, quando a gente anuncia o Evangelho, a gente fala o quê, por quê, para quê. Quando a gente discipula, a gente explica o como. E isso é muito importante. A gente pode gerar filhos e não saber criá-los. Você conhece alguém que gerou filhos e não sabe criá-los fisicamente, biologicamente? É possível gerar filhos espirituais, mas eles não vão crescer naturalmente se não houver uma intencionalidade de ensiná-los a como viver a vida cristã. E aí o que acontece? A porta da frente da igreja é larga, mas a porta de trás também é larga. E hoje, o percentual de retenção de pessoas na igreja tem sido cada vez menor. E a razão para isso é a falta de discipulado. Humanamente falando, há duas coisas que fazem alguém ficar numa igreja: os relacionamentos que a pessoa cria e o senso de utilidade quando ele começa a servir. Essas duas coisas, humanamente, Deus usa para fixar pessoas. Mas isso só acontece quando a pessoa compreende o seu papel como discípulo, e aí o discipulado é fundamental. Porque senão a pessoa troca de igreja no primeiro conflito relacional ou na primeira oportunidade de servir a outra igreja melhor do que na igreja que ele está servindo. Então o discipulado não é apenas para o crescimento dele, mas para a fixação dele na igreja, na comunidade de fé, que nós vamos ver que é um elemento posterior. Paulo plantava igreja com os discípulos que fazia. Paulo não plantava igreja com pessoas que transferiam de outras igrejas. O trânsito religioso, hoje nós almoçamos com o professor Bitum, ele escreveu um livro, Os Mochileiros da Fé, alguns anos atrás,
onde ele já previa aquilo que a gente tem hoje, em que as recepções de novos membros na igreja são muito mais de transferências de outras igrejas do que de conversões, batismos e profissões de fé. E nós podemos estar nos enganando com igrejas cheias de crentes que estavam em outras igrejas. E por alguma razão saíram daqui para ali. O reino de Deus não está sendo expandido se nós apenas recebemos por transferência ex officio, a pedido ou do jeito que for. Paulo entendia que era preciso o discipulado para duas coisas, irmãos, e isso fica muito claro no fator Éfeso, para que eles crescessem na maturidade e formassem líderes, e para que eles se fixassem na comunidade local, porque esses discípulos não podiam ficar soltos. Paulo passava um pouco de tempo aqui, um pouco de tempo ali, e se eles já não fossem discipulados e formassem uma comunidade de fé que os fixasse, quando Paulo fosse embora, eles se dispersariam. Então, quando a gente fala de plantação de igreja, a gente fala do final do processo, que começa com o anúncio do Evangelho e com o processo de discipulado contínuo, que permite que a plantação da igreja se fixe, seja formada. Perceba então que discipulado não é um programa que você, como cristão, adere ou não. Discipulado é o que você é. Discípulo é o que você é. E você não é por 5 estudos, por 15 ou por 20 estudos. Porque não vão ser 20 semanas que vão fazer você um discípulo. Aquele início lhe lança as bases para que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, passando todo esse ciclo virtuoso, até chegar eventualmente a uma posição de liderança, se Deus lhe chamar para isso. Mas preste bem atenção, eu sou capaz de apostar não dá, né? Porque crente não aposta, mas eu sou capaz de prever que, como em qualquer outro lugar, de 10 líderes que estejam aqui, possivelmente somente 2 ou 3 foram discipulados durante a sua vida cristã. Há muitos seminaristas que são enviados para o seminário sem nunca terem sido discipulados. Há muitos seminaristas que fazem o curso e aprendem de tudo, mas não foram discipulados, até porque essa é a função do tutor eclesiástico na nossa denominação, que é um acompanhamento espiritual do seminarista. Há muitos pastores que nunca foram discipulados e que descobriram discipulado depois já da ordenação e algumas vezes de muitos anos do ministério, como uma espécie de plugin, um adicional, um apêndice. Sabe aquele aplicativo que você vai ter que baixar? Para muitos, o discipulado é um aplicativo ministerial que você tem que baixar. Mas não era assim com Paulo. Por que Paulo conseguia organizar igrejas num tempo muito menor do que nosso? Porque ele anunciava a todos, os eleitos que foram convertidos, ele discipulava igualmente, sem saber quem iria ser presbítero, quem iria ser diácono, ele simplesmente discipulava. E a igreja, naturalmente, dentre eles, reconhecia aqueles que tinham os dons para liderar a igreja, para o presbiterato, para o diaconato e assim por diante. Qual era a vantagem desse processo? A igreja que foi discipulada tinha muito mais maturidade para escolher os seus líderes. Não escolhia presbítero porque tem dinheiro, porque tem posição na sociedade, porque é de uma família presbiteriana tradicional, porque é membro fundador, mas porque tem os dons para o governo, que é a função do presbítero. A igreja discernia porque conhecia, e conhecia porque tinha sido discipulada. Então você tinha uma massa crítica de pessoas que sabia escolher melhor seus líderes, que sabia identificar uma falsa doutrina, um desvio de conduta. Então a igreja dependia menos do pastor Paulo, que podia ir para outra igreja. Dentre esses, alguns eram chamados. E quando eram chamados, Paulo os acompanhava. Se você der um pulo na sua Bíblia para Atos capítulo 20, e se eu tivesse 20 dias aqui, eu ia fazer 20 exposições sobre isso, e uma delas seria essa.
Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, e esse é o discurso de despedida, que é o sermão que eu faço a exegese base do livro, diz assim: vós bem sabeis. Vá correndo o olho e veja quantas vezes Paulo diz: vós bem sabeis, vós sabeis, eu não sei, vós não sabeis. Ou seja, esse saber aqui era uma experiência prática. Olha o que ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Ele estava falando da primeira viagem missionária. E aí ele descreve como ele se conduziu, como foi a filosofia de ministério dele. E aí, em determinado ponto, lá na frente, ele diz o cerne, a essência do seu ministério, que está no versículo 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E aí ele dá uma série de recomendações aos presbíteros que por 3 anos tinham sabido, convivido, presenciado, vivenciado o ministério de Paulo. Esses presbíteros tinham sido discipulados por Paulo por 3 anos. Agora eles podiam ficar com a igreja. Então, anunciar o evangelho pressupõe que você vai ter que... Quem faz menino tem que cuidar do menino e educar o menino. Quem faz filho na fé tem que discipulá-lo. A gente evangeliza, alguém se converte. Eu não posso simplesmente entregar para a igreja e dizer assim: vai para a classe de novos convertidos e classe de catecúmenos. Ali ele vai ter o conteúdo da fé. Mas quem que vai ensinar ele a orar? Quem que vai ensinar ele a evangelizar? Os seus amigos da farra, do esporte, do trabalho ou de qualquer lugar. Se você perde esse momento do discipulado da pessoa, com o passar do tempo, essas relações de fora da igreja vão sendo substituídas por relações de dentro da igreja. Ele não tem mais ninguém para evangelizar, porque os antigos amigos já não são mais os amigos dele. Essas primeiras semanas e meses são fundamentais para que um novo convertido tenha poder de testemunhar da transformação de Deus aos seus relacionamentos. Então a gente não pode tirá-los de lá ou enviá-los de volta, porque alguns relacionamentos são obrigatórios. Você trabalha com aquela pessoa que eventualmente foi convertida, você está ali junto, na escola, em algum lugar. A gente não pode enviar de volta sem explicar o como, porque é como enviar ovelhas para o meio de lobos. Então a igreja tem uma responsabilidade muito grande. Não tem como você dizer assim: não, eu prefiro me dedicar ao evangelismo e outro faz o discipulado. Não, são duas coisas juntas: evangelismo e discipulado. De 1, de 2, de 10, de 15, eu não sei quantos. Mas para cada um que Deus lhe usar para alcançar para o evangelho, por favor, não dê como a obra terminada, porque a obra só termina depois. Você precisa acompanhar espiritualmente essa pessoa. Isso é fundamental. Os conselhos das igrejas, os colegas pastores que estão aqui, eu costumo dizer assim: a gente se envolve em muitas funções meio. A gente olha, essa parede está bem pintada, se o som está funcionando, a gente meio que se mete no trabalho dos diáconos, a gente meio que se mete na administração da igreja como presidente do conselho. A gente muitas vezes tem que dirigir reunião de conselho e tudo mais, mas lembre, como pastor, o seu foco é as pessoas, e as pessoas que precisam ser evangelizadas, discipuladas e capacitadas para a liderança. Paulo, escrevendo aos Efésios, essa igreja aqui no capítulo 4, diz que grande parte do trabalho dele era equipar os santos para a missão. E equipar é exatamente equipar, capacitar, ensinar, mentorear. É o nosso trabalho como pastores. Senão a gente vai fazer a igreja crescer, porque muita gente vai se converter, e a gente vai ter uma igreja inchada e não capacitada. Aí por isso que tem tantos pastores vivendo a situação de burnout, tantos pastores desistindo do ministério,
entrando em depressão, porque centralizam tudo e perdem o foco nas pessoas. O foco tem que ser nas pessoas. Anunciar e discipular. Vamos continuar e você vai ver. Ainda Paulo diz, ou Lucas diz assim, que tendo feito muitos discípulos, ele começa um caminho de volta. De Derbe para Listra, para Icônio, até chegar em Antioquia. E veja o que é que Paulo faz nesse caminho. Não foi somente em Derbe. Nesse caminho, ele fazia o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes da fé. Alguém lembra dessa expressão de ontem? Foi exatamente o que Barnabé fez, quando, tendo visto a graça de Deus e se alegrado, ajudou aqueles irmãos a fortalecerem a sua fé, a como permanecer firmes na fé. Esse como permanecer firmes na fé é o discipulado. Então, onde Paulo ia voltando, ele revia aqueles irmãos da vinda, quando ele foi evangelizando e gente foi se convertendo, e ia firmando aqueles irmãos, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, inclusive de maneira bastante realista, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mas Paulo tinha que voltar e prestar o relatório à Antioquia, que tinha o enviado. Faltava um elemento. O primeiro era um anúncio, o segundo era o discipulado, o terceiro era a promoção da liderança da igreja. Veja como é que o texto diz, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa expressão encomendar é uma expressão que acontece em vários lugares no ministério de Paulo. Alguns entendem que esse encomendar é o ato de investidura, de ordenação e investidura ao oficialato. Principalmente exegetas e estudiosos de Atos de origem mais episcopal, litúrgica, entendem que Paulo aqui fez um rito de ordenação e investidura. Mas eu prefiro entender que o que aconteceu aqui, certamente com imposição de mãos, para dar o imprimato apostólico, foi de fato a eleição e a posse de oficiais para que tocassem a igreja sem Paulo. Agora, irmãos, como é possível imaginar que num curto espaço de tempo essa igreja saiu da crença para a formação de liderança e de uma igreja organizada? Só existia um fato condutor disso aí, um discipulado consistente da descrença até a liderança. Paulo fazia isso. Paulo fazia isso de 3 formas, registra aí: pessoalmente, quando ele podia, por intermédio de um dos quase 80 companheiros missionários que Paulo cita nas suas cartas. Era muita gente, a gente conhece mais Silas, Barnabé, Timóteo, tem uns nomes esquisitos, Epafrodito e assim por diante, mas quando você junta tudo, dá quase 80 nomes citados por Paulo. Equipes que ele mandava em nome dele, como autoridade apostólica, para completar o trabalho que ele havia começado ou para iniciar um trabalho que depois ele consolidaria. E como vocês sabem, há igrejas que são citadas nessas cartas de Paulo que ele nem conhecia. Como foi que o evangelho chegou a Roma? E que ele pregou o evangelho lá? Não pregou. Mas ele faz a terceira forma de supervisão pastoral, que hoje seria um bom WhatsApp. Naquela época eram as cartas apostólicas. Então havia a presença física do apóstolo, havia os emissários apostólicos, como Barnabé naquele momento, e havia as cartas apostólicas. Então, queridos, mesmo que você não possa presencialmente estar no processo de formar uma liderança por meio do discipulado, hoje, com as tecnologias que você tem, segunda-feira eu vou estar participando de um programa de rádio pela IPB às 10 horas. O reverendo Francisco vai ser entrevistado no dia do seminarista, que é segunda-feira.
o reitor do nosso tempo de seminário, eu vou estar aqui em Goiânia, ele vai estar em Itajubá, e a apresentadora vai estar no Rio de Janeiro, e o outro participante em São Paulo. Meu amigo, se Paulo vivesse na nossa época, com toda essa possibilidade, não teria só essas igrejas que ele tinha feito, não. Ele tinha feito muito mais. Então, nós temos toda a facilidade hoje de fazer um acompanhamento e discipulado. Para mim, seria virtualmente impossível estar durante a semana em São Paulo e no final de semana em João Pessoa, se eu não tivesse uma certa disciplina para sistematicamente ter reunião com os pastores auxiliares, ter reunião virtual. Agora, no dia 10, eu vou ter uma reunião do conselho online. Todo o material vai ser enviado antes para ser lido, analisado, e a gente vai para o processo deliberativo do conselho virtualmente, por intermédio de uma dessas plataformas. Então, existem meios hoje, irmãos. A gente aqui fica limitado achando que o nosso poder de discipulado e formar liderança está restrito à nossa presencialidade física. Mas toda essa tecnologia e conhecimento tem facilitado a nossa vida, contanto que a gente não dilua o conteúdo, contanto que a gente não seja superficial. E é possível ser profundo e consistente mesmo à distância. Veja que existem pessoas fazendo cursos de graduação e de pós-graduação à distância, sem nunca irem numa faculdade. É o ideal? Não, o ideal é presencial. Quando Paulo podia, ele fazia. Mas diante da dificuldade, ele também fazia por intermédio de cartas apostólicas. Então, veja, diz o texto que ele promoveu em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Se você olhar um pouco para trás, você vai ver, por exemplo, no capítulo 13, verso 3, que essa palavra despediram tem o mesmo sentido de encomendar. E em outros momentos, como por exemplo em Atos capítulo 20, essa palavra encomendar, ela volta no discurso de Paulo, porque ele diz que ele encomendava aqueles irmãos ao Senhor, dizendo que eles deveriam atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo. E aí no versículo 12 ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Então esse encomendar não é uma transferência apostólica mística, como alguns dizem aí. Esse encomendar é uma capacitação desta pessoa como líder e a autorização para que ela exerça a autoridade do líder, da liderança que ela recebeu. Se presbítero, presbítero, se diácono, diácono. E não é isso que está embutido na ideia de ordenar alguém e investir de uma determinada autoridade para exercer um determinado ofício? Então Paulo estava aqui organizando igrejas, exatamente como nós fazemos hoje. Voltando então ao capítulo 14, já caminhando para o final, diz que, tendo feito isso, atravessaram a Pisídia, dirigiram a Panfilha e, novamente, tendo anunciado a palavra em Perge, Paulo não parava. E dali navegaram para Antioquia, agora na Síria, onde tinham sido recomendados. Novamente a ideia de que alguém tinha autorizado o apóstolo Paulo, recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Paulo tinha consciência que isso era a obra de Deus, tanto é que Lucas registra no verso 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriu aos gentios a porta da fé. Mas Paulo, apesar de reputar a glória a Deus pelo que Deus fez, ele era diligente no anúncio, no discipulado e na formação de liderança. O ciclo se fecha quando a gente cumpre essa obra. Agora, você não é pastor. Aí você pode dizer assim, mas que liderança eu vou formar? Primeiro a sua. E eu vou explicar por que é que eu entendo liderança de uma maneira mais abrangente do que os oficiais da igreja. É porque, para mim, liderança é influência.
John Maxwell, um autor americano, gosta de dizer muito isso, que você lidera quando você influencia. E, na verdade, em todas as relações humanas, você ou influencia ou é influenciado. E o cristão, como sal da terra e luz do mundo, recebe um mandato para influenciar mais do que ser influenciado. Porque se o sal vier a se tornar insípido, para nada mais presta. Ou seja, se o sal vier a ser influenciado pelo meio em que ele está e perder o sabor, ele não para nada mais presta. Portanto, cada cristão é líder da sua própria vida. Em que sentido? É que a sua vida tem que ter um propósito missional de influenciar todas as pessoas com quem ele convive. E, portanto, nesta influência você tem que caminhar no mesmo ciclo, anunciando, discipulando e promovendo liderança. Aqui eu vou falar sobre esse último aspecto, porque parece o mais difícil de compreender. Não há nada que você faça sozinho que não seria melhor se você botasse alguma pessoa ao seu lado para fazer com você. Na igreja não há nada. Tem 2 rapazes ali na sonoplastia, 3. Se tivesse somente um, eles não estariam fazendo o que eles estão fazendo, porque um teria que se multiplicar em 3. Na recepção você tem uma pessoa, se tiver 2 o trabalho rende mais. Se numa igreja tiver um pastor e puder ter vários pastores, o rebanho será mais atendido. Se numa igreja tiver um líder de determinado ministério e esse líder tiver consciência de que ele não é para sempre, e um dos propósitos dele é capacitar pessoas para que o ajudem hoje, como auxiliares, como assistentes, como companheiros, como participantes, e amanhã assumam para que ele possa assumir outras coisas, ele está formando liderança. Formação de liderança não é um propósito institucional. Formação de liderança não é somente o pastor da igreja que faz. Não é somente a liderança da igreja que faz. Vamos formar os líderes da igreja. Você se compreenda, por favor, como um líder. Um líder é alguém que influencia. E se você é um líder que influencia, você tem que formar líderes para influenciar junto com você. Seja o que for. Quando você tem essa noção, sua vida se torna missional. Esse termo bonito que se cunhou, que é a intencionalidade de influenciar com o Evangelho. Ser missional é ter a intencionalidade de influenciar com o Evangelho. Eu fiquei encantado, nessa minha problema da garganta aqui, como alguém que faz um trabalho escolar sobre abelhas e mel, de repente tem uma ideia de criar uma produção de mel e sustentar missionários com essa produção de mel. Imagine se você tivesse uma ideia e, ao invés de pensar que essa ideia lhe vai dar muito dinheiro, pensasse assim: pode até me dar muito dinheiro, mas também vai me dar muita oportunidade de sustentar missionários, de pregar o Evangelho, de conhecer pessoas, fazer um network de pessoas, estar em outra esfera que eu não estou hoje e lá influenciar. Portanto, irmãos, existe um mundo de oportunidades para nós. O apóstolo Paulo é um modelo de um homem que era apóstolo, mas ele não era assim distante da realidade dele. Ele não apenas contextualizava a mensagem. E aqui eu vou usar um termo ousado. Paulo era mundano. Não porque ele era carnal, é porque ele se negava a viver uma cultura de gueto, em que a igreja é separada do mundo, não como ela tem que ser, do ponto de vista espiritual, da ética, da moral, mas não como ela não deve ser, uma igreja ensimesmada. A gente se reúne para adorar a Deus e ser capacitado. E quando a gente sai por esta porta, para a vida normal de cada um de nós, é para ter a mesma perspectiva que o apóstolo Paulo tinha, de anunciar, formar discípulos e influenciar por meio da nossa vida, formando lideranças. Por isso que nem todos precisam ser pastores. Por isso que você tem que ter engenheiros na igreja, funcionários públicos, trabalhadores domésticos. Lembre que o grande milagre que acontece com o grande general Naamã foi por conta de uma mocinha que trabalhava na casa dele e que ali teve uma perspectiva missional. No meu site, no meu canal lá no YouTube, tem uma série de mensagens, grandes
é Pequenas Pessoas, Grandes Histórias, em que eu pego vários personagens da Bíblia, pequenos, insignificantes, e que Deus usou. Por exemplo, as parteiras do Egito. Sem elas não teria Moisés. Por exemplo, o rapazinho que levou os 5 pães e os 2 peixinhos. Sem ele não havia multiplicação de pães e peixinhos. Essa mulher, essa criança, adolescente, que estava na cidade de Naamã, na Síria. Sem ela não haveria um milagre. E assim por diante. Então Deus usa pequenas pessoas para grandes histórias. Na grande história da redenção, só tem um protagonista, que é Jesus Cristo. Todos nós somos coadjuvantes. E nenhum de nós precisa ser figurante. Sabe o que é o figurante? É aquele que entra calado e sai mudo. Só serve para fazer figuração, cenário. Cristão não pode ser figurante. Cristão tem que ser coadjuvante da obra do grande protagonista. E para isso, está aqui o ciclo virtuoso. Anunciar, discipular, formar liderança pela influência. Que Deus nos ajude a assumir isso como proposta pessoal, assumir isso como proposta familiar. Eu tenho absoluta certeza, irmãos, que só tem uma coisa que pode salvar os nossos filhos dessa geração, que vai ser muito complicada. Eu tenho uma neta agora, como eu brinquei ontem, 9 meses, e quando eu fui em dezembro passado para conhecê-la, eles moram na Flórida, em Orlando, eu sentei com meu filho, Gabriel, e disse assim: filho, você vai me fazer uma promessa. E a promessa é muito simples. Eu vou pedir a Deus, para Deus me dar a alegria de casar a sua filha. Vovô casando a netinha. Mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Então, acontecendo ou não, você vai me fazer uma promessa. Eu sei que você vai trabalhar agora, ele estava assim, recém-casado, e veio a criança, e aí ele ficou assustado, porque não estava dentro daquilo que ele tinha planejado com a esposa. E eu disse assim para ele: filho, você vai fazer uma promessa. Eu sei que você vai trabalhar para dar melhor educação, comida, roupa. Eu sei que você está com a cabeça quente, como quando eu tive cada um de vocês, e pensando como é que ia dar a conta para pagar. Mas esqueça tudo isso, porque Deus vai providenciar. Agora, tem uma coisa que depende só de você. Torne a sua filha uma discípula de Jesus. Porque é a única coisa que vai protegê-la do mundo mau. Porque você vai viver uma época, e ela muito mais, em que aquilo que nós vivemos na época da pandemia, com a impossibilidade de nos reunirmos como igreja, e que fez muito crente que dependia de sermão de pastor para encontrar o texto na Bíblia, porque nunca lia a Bíblia durante a semana, e que ficou perdido mais do que cachorro em mudança, quando não tinha o culto. E o desespero de ter o culto não era tanto por conta do valor que o culto dava, mas é porque se não tivesse o culto, como se fosse uma missa dominical, não haveria devocional em casa, porque não havia costume de abrir a Bíblia e fazer o culto doméstico. Foi a maior prova de que o culto doméstico tinha se perdido na igreja, porque quem preservou o culto em casa, com a família, discipulando os seus filhos, passou pela pandemia com a fé intacta, até fortalecida. Mas eu não sei nesta igreja, mas na minha igreja e em outras tantas igrejas, existe um resíduo de pessoas que se acostumaram agora a assistir o culto pela televisão, o que de fato não é um culto. Excepcionalmente você pode cultuar assistindo alguém cultuando, mas o culto é o ajuntamento do povo de Deus no dia do Senhor para adorar o Senhor na igreja de Cristo. Então só tem uma coisa, eu peço aqui aos pais, como eu pedi ao meu filho: discipulem os filhos de vocês. E discipular não é trazer para a escola dominical. Quando eles vão chegando ali no Fundamental 2, eu tenho visto isso nos colégios. O acesso é isso aqui. Abre um mundo de influências que você não tem ideia. E eu não estou falando só daquelas influências terríveis que passam em Fantástico, não. Eu estou falando de uma modelagem de uma cosmovisão diferente da cosmovisão cristã. E essa modelagem de cosmovisão é anticristã. E isso eles estarão acessando diariamente, constantemente, porque hoje é virtualmente impossível viver sem isso aqui.
Quando a gente diz, eu vou deixar o celular, você pode esquecer a bolsa, a sua carteira, mas se você esquecer o celular em casa, você volta no carro para pegar o celular. Tal é a dependência da tecnologia que nós temos hoje. Discipulem os filhos de vocês. Discipulem. Não é trazer para a igreja, não. É ensinar em casa. É viver com eles, é dar tempo para eles. Isso é liderança em casa. E aqui, já que a garganta já foi mesmo, vou esticar o negócio aqui. Quero trazer uma palavra especialmente aos homens que estão aqui. Meus irmãos, essa responsabilidade é de vocês, mais do que das mulheres de vocês. A pior tragédia que a gente tem é quando a gente olha pela porta da igreja e vê um homem parando o carro, abrindo a porta, a esposa sai, os filhos saem, ele fecha a porta e vai fazer qualquer outra coisa no domingo. Porque ele está dizendo para a família que igreja é coisa de mulher e criancinha. E o filho dele que está ali, que também vai para o departamento infantil, que é uma outra deficiência, com poucos homens como professores, que faz com que os meninos tenham poucos modelos de masculinidade, de gente macho, no sentido masculino, mas não machista, forjado por Deus e modelando o bom caráter de meninos para que eles se tornem homens, porque a gente aprende a ser homem, do mesmo jeito que a gente aprende a ser mulher. E quando isso falta na escola dominical e o pai não está presente, o que é que acontece? Esse menino vai crescendo imaginando que a religião é alguma coisa para a mulher e para a criança. Quando ele tem autonomia, ele larga a igreja. Isso tem acontecido cada vez mais precocemente. Infelizmente, com famílias de pastores, de oficiais da igreja e de membros muito crentes, que fecharam os olhos e, enquanto piscaram o olho, o diabo fez a obra. E qual foi a obra que o diabo fez? Quando faltou discipulado, ele mesmo discipulou os nossos filhos. Por isso aqui. Porque discipulado é formar mentalidades. Então, levem a sério isso. Eu fiz meu filho prometer. E a gente faz uma coisa. Talvez minha esposa está assistindo aí, que ela gosta de assistir, já pediu o link logo quando eu comecei. Minha esposa sistematicamente faz uma videochamada e sistematicamente conversa com a nossa netinha que tem 9 meses. Canta com ela, lê historinhas sem ela aparentemente entender e diz para meu filho fazer a mesma coisa. Para nós o grande Deus está lá para fazer isso pessoalmente. Mas se você tem em casa, se você é vovô e vovó, se preocupe mais com isso do que se o menino está escovando o dente da sua neta. Porque isso é mais sério, é eterno. Então os avós podem ser modelos de espiritualidade, de piedade para os netos. Isso é um discipulado também. Então que Deus nos dê graça, porque se aí for, a gente sai daqui 11 horas, facinho, com as possíveis aplicações disso aí. Lembre, anunciar, discipular e liderar pela influência. É isso que Deus quer para você, o ciclo virtuoso, o fator Éfeso. Que Deus nos abençoe. Amém. Querido, eu sei que quando a gente ouve uma palavra, a gente reflete. E de certa maneira a gente é mobilizado. Mas é preciso uma decisão. E eu sei que é muito fácil você tomar uma decisão sem pesar. Mas eu quero que você tome uma decisão. Hoje. E a decisão é muito simples. Senhor, me ajuda a não esquecer o que eu ouvi hoje. Me ajuda a refletir profundamente sobre isso. Me ajuda a colocar em prática isso. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos dirigimos a Ti porque não temos mérito nenhum. Nós somos Teus, comprados por Ti. Somos Teus discípulos, queremos Te seguir. Queremos ser forjados à imagem de Cristo restaurada em nós. Confiamos que até que Cristo seja formado em nós, o Teu Espírito e a Tua Palavra são as ferramentas que Tu usarás para moldar o nosso caráter, a nossa mentalidade, os nossos valores, crenças, princípios, a nossa vida contigo. Por isso nós Te pedimos, ó Pai,
que nós continuemos debaixo do teu olhar gracioso, em nos formar discípulos comprometidos, amadurecidos, discípulos capazes de explicar a razão da fé, de influenciar, discípulos ousados, discípulos que veem a vida como uma oportunidade de te servir, discípulos que veem o emprego, o lugar onde trabalham, onde estudam, como um campo missionário, que intencionalmente abrem a boca com sabedoria, mas que também intencionalmente cuidam do seu comportamento para que seja sal e luz. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que nós saiamos daqui com um compromisso de sermos discípulos teus, ó Pai, de como vimos hoje, anunciar, fazer outros discípulos e influenciar, para que a nossa liderança e a liderança de outros seja influente nos vários lugares onde vivemos. Que os líderes que estão aqui, mas também qualquer um dos teus filhos que está aqui, entenda isso como um chamado, uma vocação, uma convocação do Senhor, para que nós vivamos esse ciclo virtuoso do anúncio, do discipulado e da influência. Faça isso, Pai, no poder do Teu Espírito e apesar de nós, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelas igrejas saudáveis e sólidas que resultarão disso, pelas famílias abençoadas, pelas vidas comprometidas contigo, porque este é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, para a transformação. Aí a Ti nós te damos toda a honra e glória, em nome de Jesus.